O ouro nasce no fogo. Você sente que está perdendo tudo? Saiba o porquê. Você sente que está perdendo tudo? E se isso não for perda, mas sim preparação? Quando tudo começa a desmoronar, os sonhos, os relacionamentos, a própria identidade, a sensação é de castigo, de abandono, de fim. Mas e se esse vazio for, na verdade, o início de um chamado? Existem momentos na vida em que tudo parece estar sendo arrancado de você. Mas talvez Deus esteja apenas tirando o que te prende para revelar o que verdadeiramente te move. Porque antes de viver um propósito, muitos foram despidos. Antes de governar, foram esquecidos. Antes de brilhar, passaram pelo fogo. Será que o que você está enfrentando agora é rejeição ou refinamento? E se o silêncio for a linguagem de quem está moldando algo eterno? Como homens que perderam tudo se tornaram pilares de fé? Antes de entender isso, precisamos voltar, bem antes, para onde tudo começou. Existe um momento na vida em que tudo parece ruir. Os sonhos que antes te moviam, agora parecem distantes. As conexões que te sustentavam, silenciosamente, se desfazem, e aquilo que você mais valorizava escorre pelas mãos, como areia. Mas e se essa perda não for o fim? E se, na verdade, ela for o começo de algo muito maior? Hoje, vamos mergulhar nas histórias de homens e mulheres que passaram por perdas devastadoras, mas descobriram que estavam sendo moldados, não destruídos, que estavam sendo refinados, não rejeitados. Este é o momento em que a dor ganha um novo significado. Este é o processo que transforma sofrimento em propósito. Este é o fogo que revela o ouro. Pense comigo. O que te define hoje? Seu trabalho, suas conquistas, seus relacionamentos. Agora, imagine perder tudo isso. O que sobraria? Essa é a pergunta que muitos tiveram que responder. Não por escolha, mas por circunstância. E é exatamente nesse espaço vazio que algo novo começa a nascer. Talvez o que você chama de perda seja, na verdade, um convite para olhar para dentro, para descobrir uma força que você não sabia que tinha. Talvez Deus esteja limpando o terreno da sua vida, removendo as estruturas velhas e frágeis para construir algo eterno, algo que não pode ser abalado. As histórias que vamos explorar não são sobre pessoas que evitaram a dor, mas sobre aquelas que a atravessaram e saíram do outro lado transformadas. Elas nos ensinam que o deserto não é um lugar de morte, mas de encontro, que a noite escura da alma precede o amanhecer de um novo propósito. No final deste vídeo, você poderá entender. Você não está sendo punido, você está sendo preparado, e se aquilo que está sendo arrancado da sua vida for exatamente o que Deus precisa remover para revelar quem você realmente é, a pergunta que fica é: você está perdendo ou sendo preparado? Na sua jornada espiritual, você já sentiu que a dor era um sinal de abandono? Mas e se eu te disser que na Bíblia a perda foi, muitas vezes, o início de um chamado extraordinário? Pense em Jó. Ele perdeu tudo: filhos, bens, saúde, e ainda assim declarou: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. No final, Deus restaurou tudo em dobro, mas o verdadeiro milagre não foi a restituição dos bens, e sim a fé inabalável que nasceu da dor. E Abraão ele foi chamado a entregar Isaque, seu filho tão esperado. Não porque Deus queria o menino, mas porque queria o coração de Abraão.
um teste de confiança suprema. José foi traído, vendido e preso injustamente. Cada passo doloroso não era um castigo, mas uma preparação. Anos depois, ele se tornou governador do Egito. Essas histórias mostram que o processo de ser esvaziado é, na verdade, um processo de refinamento, como o ouro, que só revela seu brilho após passar pelo fogo. Talvez, quando seu mundo parece desmoronar, Deus esteja em silêncio, construindo algo novo e poderoso dentro de você. Quando tudo começa a ser tirado de você, é natural perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Mas a pergunta que realmente transforma é outra: para quê? Porque o sofrimento, quando o compreendemos, pode revelar um propósito. E essa mudança de perspectiva é o que separa o desespero da revelação. Pense em Jó. Ele perdeu tudo em um único dia: filhos, saúde, riqueza. E mesmo no meio da devastação, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A fé dele não estava nos bens, mas no Deus que os concedeu. E no fim, Deus o restaurou em dobro. Ou Abraão, Deus pediu o que ele tinha de mais precioso, seu filho Isaque, e no momento em que Abraão ergueu o cutelo, Deus interveio, porque Deus não queria Isaque. Ele queria o coração de Abraão. Às vezes, Deus nos pede para soltar aquilo que mais amamos, não para nos punir, mas para nos libertar. E José, traído pelos irmãos, esquecido na prisão, mas sendo moldado para o trono, ele mesmo disse aos seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou o bem. Cada perda foi, na verdade, uma preparação. A Bíblia usa a metáfora do ouro no fogo. O ouro não é destruído pelo fogo, ele é purificado. As impurezas são removidas e o que emerge é brilho puro. É assim que Deus trabalha conosco. Ele não nos poupa da dor, mas revela nosso verdadeiro valor através dela. Até mesmo o silêncio de Deus pode ser um treinamento. Quando o céu parece fechado, pode ser que o coração esteja sendo moldado. Jeremias sentiu a palavra de Deus arder como fogo em seus ossos, impossível de conter. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram poupados da fornalha, mas dentro do fogo havia alguém com eles. Jesus não os livrou do fogo, ele entrou no fogo com eles. Moisés passou 40 anos no silêncio do deserto, mas foi ali, longe de tudo, que Deus o encontrou. Aqueles 40 anos de aparente despojamento foram, na verdade, 40 anos de preparação. E Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, chorou amargamente, se afastou, mas foi restaurado. Apacenta minhas ovelhas, disse Jesus. A dor de Pedro se tornou o fundamento da sua missão. Então eu te pergunto, e se a dor que você sente hoje for exatamente o martelo que Deus está usando para moldar o seu chamado? O que parece ser o fim pode ser apenas o começo de algo novo e extraordinário. Então, qual o propósito? Se hoje tudo parece estar sendo tirado de você, talvez Deus esteja deixando apenas o que é eterno: fé, propósito, dependência. Porque nada que é essencial ao plano de Deus se perde. O que vai embora talvez fosse peso, o que permanece é missão. 3 pilares ajudam a compreender esse processo. Primeiro, soberania. Deus nunca perde o controle. Ele está agindo, mesmo
no silêncio. Segundo, propósito. Cada dor carrega um significado, mesmo que você ainda não entenda. Terceiro, transformação. Não é sobre o que você perde, é sobre quem você se torna. O apóstolo Paulo escreveu: considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Talvez você esteja sendo puxado para trás, como uma flecha, mas apenas porque está prestes a ser lançado adiante, para que Deus estaria permitindo isso agora, talvez, para revelar a única coisa que jamais pode ser tirada de você: o propósito eterno, que Ele já escreveu antes mesmo de você nascer. Confie no processo. Permita-se ser refinado, porque o fogo não veio para te queimar, veio para revelar o ouro. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal Aliança de Esperança. Para assistir mais conteúdos como este, muito obrigado por assistir e até a próxima.